Alexandre Guzinski. Tudo bem? Que satisfação, prazer. Grande Tarso. Então, Alexandre, hoje nós estamos aqui para fazer um Propacast invertido, porque em vez de você, como você já me entrevistou uma vez, inclusive. Com certeza, com certeza. Agora eu vou te entrevistar, então. Que honra eu estar no Propacast. Então, a gente vai querer saber de alguns assuntos importantes, inclusive novidades que nós vamos ter aí para os meus colegas farmacêuticos. Com certeza, com certeza. Mas você, sim, tem uma experiência enorme na indústria farmacêutica, começando lá no comecinho, propagandista, enfim, eu não vou contar a tua história porque você que... Sim. Mas, e culminando na Propamed, hoje eu considero o melhor curso brasileiro para propagandista, né? E me conta um pouquinho como é que foi essa trajetória. Cara, vou te contar, assim, te agradeço pelo melhor curso, mas assim, o que eu posso dizer com certeza que é o primeiro curso. Então, assim, tudo que surgiu depois aí no Brasil, surgiu depois da gente. A gente começa com... A Propamed é uma empresa de 1983. Mas claro que nessa data eu nem era nascido, né? Faz de conta. Mas eu entro na Propamed em 99, né? Entrei na indústria farmacêutica e tal, e queria dividir um pouco, né, dessa experiência, um pouco da minha história, que pode ser a experiência de muitas pessoas que estão nos assistindo, né? Eu não sei se tu já trabalhou, se o pessoal que está nos assistindo já trabalhou em algum lugar que odiava. Eu acho que todo mundo, né, Alexandre, já trabalhou em algum lugar que odiava, né? Quase todo mundo que trabalhou em algum lugar que odiava. Isso, né? Ou pelo menos durante um tempo, né, chegou deslumbrado, né, com o novo emprego, com a nova atividade, e com o tempo foi conhecendo as nuances e tal. Eu nasci num lugar que eu não gostava. Olha que curioso, porque comecei a trabalhar muito jovem, né, numa empresa familiar. Meu pai tinha um armazém, uns secos e molhados na zona sul de Porto Alegre. E eu tinha duas grandes atividades. A primeira grande atividade que eu tinha era espetar o frango. Meu pai estava criando uma dinastia de filhos Jedi espetadores de frango. Nossa. Essa história eu conto nos mais de 400 turmas que já fiz do treinamento de formação de propagandistas, né? Eu começo contando um pouco da minha história. E por que Jedi, né? Porque tem aquele espeto grande, né? Que o pessoal, que eu tinha que usar para espetar o frango, e aí ele botava naquelas na televisão de cachorro. Isso. E aí eu tinha essa grande atividade, e imagine assim, estamos falando de Porto Alegre, e no inverno faz próximo de 0 grau, tu manipular aquele frango semi-congelado, né? Tinha que temperar e fazer tudo, e espetar, as mãos congelavam, eu todo dia tentava inventar uma forma diferente de ter as mãos aquecidas, né, para conseguir fazer aquilo e sem tirar o cheiro do tempero do meu pai, que impregnava. Em algum momento eu achei que aquilo tinha alterado até o meu DNA. Chegava 10 da noite, depois lavar a mão 20 vezes e o cheiro continuava lá. Uma vez eu com uma namoradinha da época, ela pegou minha mão, cheirou assim e disse, nossa, você cheira salame. Aí, como é que eu ia explicar para ela que era o cheiro do frango? Né? Mas assim, a segunda grande atividade eu botava bebum para rua. Então tinha aquela comunidade ali de pessoas que bebiam, né, e ficavam ali em volta, e eu odiava essas duas atividades, e acho que esse paralelo, né, pode ser de muitas pessoas que hoje... Mas sabe que teve uma época que eu trabalhei numa farmácia 24 horas de madrugada, e do lado tinha um bar. E aí os bebuns tentavam entrar na farmácia, e a gente botava o pessoal para fora. Esse negócio de botar bebum para fora é um problema. É um problema, é desagradável, eles... Bom, mas assim, então eu sempre estava pensando em como sair dali, até que um dia, acho que deu um probleminha, aqui voltou. Até que um dia a gente chegou no armazém do meu pai, um cara, e eu fiquei espantadíssimo. Eu tinha um vizinho famoso, né, Ronaldinho Gaúcho morava ali, né, e quando eu vi aquele carro na frente, instantaneamente eu associei a família do Ronaldinho, tem alguém vindo visitá-lo aqui, né, chegou um cara com Escort XR3, amarelo, conversível. Cara,
quem é do século passado sabe que esse carro era... Os anos 80 dos Escorts. Isso, nossa, o cara ficava... E esse era dos brabo, porque ele tinha um toca-fita auto-reverse Tojo. E isso era o que tinha de mais tecnológico. Para quem não sabe, quem está essas gerações mais recentes aí, quem não sabe o que é um toca-fita, era um equipamento acionado de forma mecânica que tocava música de forma magnética. Então era uma coisa que... Baita explicação. Nossa Senhora! E eu fiquei impressionado com aquele cara. Quando ele entrou no armazém, eu perguntei para ele, cara, você é famoso? Ele disse, não. E eu fiquei travado, o que será que esse cara tem? Como é que ele conseguiu isso, né? E ele era jovem, um pouco mais velho que eu, mas também muito jovem, né? E eu perguntei, ele disse que não era famoso, eu disse, o que você faz? Cara, ele disse uma coisa que vai pautar o resto do nosso bate-papo aqui, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Ele disse, com um orgulho, eu sou propagandista da indústria farmacêutica. Eu não tinha a menor ideia, mas na forma como ele se vestia, no carro que ele portava e com o orgulho que ele falava, instantaneamente eu pensei, cara, eu não tenho o dom que o Ronaldinho Gaúcho tem, nunca vou ser jogador de bola como ele. Eu não sei cantar e eu achava que Deus escolhia as pessoas por algum dom. E eu olhava para mim, espetador de frango, abastecedor de geladeira, empurrador de bebum para a rua, o que eu vou ser quando crescer, né? E aí naquele instante, e é isso que eu quero talvez passar para as pessoas, né? Um pouco disso, né? Quando a gente está no olho do furacão e não vê a oportunidade lá na frente, né? Não vê que as coisas podem e vão mudar. Só existe uma certeza na vida, né? As coisas vão mudar. E aí ele me disse aquilo e eu perguntei, como faz para ser um propagandista da indústria farmacêutica? E ele me disse, entra no site. Naquela época já era entrar no site. Entra no site. Não, e entrar no site naquela época também era um evento, né? Hoje o pessoal entra pelo celular, entra de todas as formas. De escada, não, ali, tu falava com o Autobot. E era um horror aquilo, né? Sei que um determinado dia consegui entrar no site, cadastrar o meu currículo lá e tal. Nessa época eu recém fazia início da administração. Toco o telefone lá em casa, um tempo depois, a minha mãe vem e diz assim, Alexandre, que merda tu fez? Entrei em pânico. Como assim, mãe? Tem alguém no telefone te chamou de senhor. O que tu fez? Entrei em pânico, fui lá, atendi aquele telefone. Era alguém do CIE que perguntou, o senhor Alexandre Guzinski está? Nesse instante, eu cresci, como se fosse um avatar. Porque ali no armazém, eu estava acostumado de ser chamado de seu bosta, o alemão, o menino da... senhor Alexandre... Eu cresci, né, filho? Dei um avatar ali, com 3 metros de altura. Bom, me chamou para tal entrevista, fui para a entrevista. Cara, foi uma experiência transformadora. E aí que está, né, a possibilidade de a gente enxergar a oportunidade. Chegando lá nessa entrevista, a pessoa me perguntou se eu tinha carro, se eu tinha todas as condições que atendiam, e obviamente eu não as tinha. Mas eu lembrava de um professor na faculdade, que o professor, imagina início de faculdade, início de semestre, né? O professor, aquela bagunça na aula, assim, e o professor chegou com a sua postura, ele pegou uma caneta, faz de conta que isso aqui é uma caneta, pegou uma caneta, bateu assim na caneta e disse, som, testando. A classe foi se acalmando, todo mundo foi sentando. Havia um respeito na forma que aquele professor falava. Quando eu fui para a entrevista, eu incorporei o professor. Hoje, né, os grandes entendidos aí falam de emular, de copiar, de rapport, de espelhar, né, de usar alguém como modelo. Na época eu não entendi o que era isso, mas eu me lembro que eu me comportei como professor. Eu sentei na frente, Ela perguntou, com que o senhor trabalha? Eu disse, eu trabalho com pré-venda, venda e pós-venda, no ramo gastronômico. Então, vulgo espetador de frango. Mas, aí ela disse, tá, mas como é que se dá o seu dia a dia? Não, eu
eu prospecto os clientes. Tudo que aquele professor falava das grandes empresas, eu associei a minha experiência ali de espetador de frango num armazém de bairro, né? Mas falando de forma muito clara, e depois tinha um brilho no olhar. Que isso a gente vai falar ao longo do nosso bate-papo, né? De como pessoas que hoje fazem atividades, que talvez possa ser, né, o farmacêutico que está nos assistindo, aquela pessoa que não quer trabalhar no final de semana e por obrigação do ofício tem que trabalhar em datas especiais e que não gosta de trabalhar em datas especiais. Calma, calma. Até o final disso que a gente vai falar, eu posso transformar a sua percepção de vida e o que pode mudar lá na frente. Tá, mas eu posso contar a novidade? Já não? Então conta. Estamos ansiosos para isso. Então, colegas farmacêuticos, nós estamos aqui hoje, um dos motivos, enfim, desse Propacast invertido, né? Meu amigo Alexandre Gunzinski, né? Depois a gente conversar bastante sobre esse tema aí, ele me presenteou com um convite, né, para a gente ministrar junto. Enfim, eu vou fazer uma pequena participação, mas na verdade ele é o especialista nisso, né? Um curso de formação de propagandistas específico para farmacêuticos. É o primeiro, né? É o primeiro da história. E é o método... Posso falar o nome? Pode. Então, revela aí. É o nosso método FP. É os 7 passos que os farmacêuticos precisam seguir para chegar na indústria farmacêutica. E o Alexandre, eu vou dar um apoio, mas o Alexandre vai ajudar com os 30 anos de experiência que ele tem aqui, vocês a conseguir sair do lugar onde vocês estão hoje, se não estão gostando, né? E se querem ir para um lugar diferente, como a indústria farmacêutica, né? Eu digo que esse cara aqui é um dos que mais sabe fazer isso hoje no Brasil. Cara, eu sempre faço analogia, né? A gente tem que percorrer um caminho. Eu, quando moleque lá no armazém do meu pai, nem imaginava que caminho eu percorreria na vida, né? Mas compreendi que se espelhar em modelos é muito importante, porque tem várias formas de você aprender. Você pode aprender com os próprios erros, e foi assim que eu aprendi a caminhar. Acredito que você também levantou e tentou caminhar e caiu, tentou e caiu. Eu até hoje tropeço e tento caminhar todos os dias. A gente pode aprender olhando os erros dos outros. E pasmem, a maior parte das pessoas não quer errar. E para não errar, ela nem caminha. Ela não sai do lugar, ela não rompe a inércia. É o medo. Eu já estou aqui, esse ambiente já é conhecido. É ruim, mas é bom. Eu trabalho final de semana, eu trabalho no Natal, eu trabalho em dia santo, eu trabalho isso, eu trabalho aquilo. Eu entrego, né? Faço recebo uma call aqui, alguém fazendo uma solicitação, o cara estudou 5 anos de farmácia lá, aí a solicitação é 2 Coca e uma Alma Chips. E o farmacêutico fica indignado. Então, farmacêutico, isso é para você que está insatisfeito, assim como eu estava insatisfeito lá na minha experiência quando jovem, como você pode sair do lugar em que você está, romper essa inércia e ir para um outro patamar, uma outra visão. Só voltando ali, para que a gente possa encerrar essa parte inicial, acabei participando dos processos seletivos, aprendi um método. Então, por tentativa e erro, né? Então, você pode aprender por tentativa e erro, pode participar de dezenas de processos seletivos e um dia você vai entender. É preciso fazer um curso? Claro que não. Mas é mais fácil se eu fizer um curso? Claro que sim. Até a analogia, né, da palavra curso. Curso diz daquele que percorre um caminho. Então, o curso do rio é o caminho pelo qual a água percorre. O cursor do mouse do computador é o caminho que se aponta ali a seta que vai nos indicar onde a gente vai clicar. Fazer o curso, portanto, é ver aquele que percorreu um caminho em atuação e te explicando como é o caminho. Porque a gente tem um mapa e a gente tem o território. Imagina você confrontar... O que é o mapa? São as dicas importantes, são as coisas, como eu digo, você pode ir por aqui, escolher esse local, aquele local, fazer dessa forma, daquela forma. O que é o território? É a vida como ela é. Você pode entrar fazendo sozinho. Quer dizer, então, para o
para o meu colega farmacêutico que parou para nos ouvir um pouco aqui, que o método FP 7 passos, né, para conseguir entrar na indústria farmacêutica na verdade, uma metodologia onde você vai conseguir passar todas as dicas, passar os caminhos, colocar para ele quais são as barreiras e como ele vai passar essas barreiras para entrar na indústria farmacêutica. Esse é o objetivo do método FP, é isso? Total. Método FP é assim, encurtar a tua curva de aprendizado. Tu poderia tentar sozinho, tentativa e erro, faria assim. Mas tu pode aprender de forma exponencial. Primeiro você vai desaprender, e olha só como é importante, cara. Desaprender, porque talvez o que esteja fazendo você não passar nos processos seletivos não é o que você sabe. E, aliás, não é o que você não sabe, mas é aquilo que você sabe que é obsoleto, que não faz mais sentido, que as pessoas não usam mais, e de repente você insiste naquele modelo de currículo porque é o modelo de currículo que tu te formou. Vai mandar em um farmacêutico que faz isso, ele faz dezenas de outros cursos na área de farmácia, ele põe aquele monte de curso que ele fez na área de farmácia para enviar para um processo seletivo na indústria farmacêutica. Então você está querendo dizer para o farmacêutico que está nos escutando agora, né, Guzinski, para ele entender um pouco qual é que é a proposta do método FP. Na verdade, é uma preparação desde a forma como o cara vai fazer a carta de apresentação dele, o currículo para mandar para a indústria, o que a indústria valoriza num profissional, como é que ele tem que se portar, como é que ele vai se comportar na entrevista. Você está querendo dizer que o método FP, na verdade, não é um simples curso, ele é uma preparação completa para o cara que está fazendo isso aí ter capacidade de conseguir passar no processo seletivo, que hoje é difícil, tem bastante gente querendo, porque os salários também são atrativos, né, e benefícios e tudo. Mas eu sei, é especialista nisso há 30 anos, né, mas para explicar um pouquinho para o pessoal que de repente está nos vendo aqui, quer entender o que é isso, né, você vai fazer toda essa trajetória com esse profissional para que ele consiga alcançar o objetivo dele, é isso? Perfeito. Bom, imagina um moleque lá, então imagina qualquer pessoa aí que você puder pensar, uma pessoa que está fazendo uma atividade que não se sente confortável. Então ela quer mudar. Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar é no aspecto emocional, porque qualquer mudança traz sofrimento. Por isso que a maior parte das pessoas não mudam, porque mudar traz sofrimento. Então, a gente vai preparar a pessoa sob o ponto de vista emocional para ele entender quais são o que vai acontecer neste curso. Então, imagina você vem no leito de um rio, você saber que ali na frente tem uma curva. Você vem na estrada, saber que ali na frente você tem uma curva. Então, você sabe que tem que frear. Você sabe que depois tem uma reta, dá para acelerar. Depois você sabe que tem uma elevada. Você sabe que tem que trocar de marcha. Você saber antecipadamente. O que a gente vai fazer com esses profissionais, e o que a gente já fez com milhares de profissionais, né? A gente tem mais de 400 turmas formadas, comprovadas. Então, inclusive, uma coisa que eu te trago aqui... Isso no Brasil todo e até alguns países do exterior, né? Isso. A gente teve a oportunidade de fazer 380 vezes o curso de formação de propagandistas de forma presencial no Brasil. Foram todas as cidades acima de 200 mil habitantes, isso. Então, a gente fez mais ou menos em 30 cidades já. A gente fez uma vez em Buenos Aires e agora, há poucos dias aí atrás, eu fui para ver a possibilidade de nós montarmos lá em Portugal. Então, tem um projeto que vai acontecer também em Portugal. Porque a gente entende Mas me diz uma coisa, Guzinski, é o primeiro exclusivo para farmacêutico, isso? É o primeiro método. O método FP, na verdade, é o método que você desenvolveu. Eu ajudei em algumas questões que eu achava importante para a categoria, né? Mas é o método que você desenvolveu para o farmacêutico, que é um cara que já tem uma experiência, uma capacitação técnica na questão de medicamentos, enfim, entende a indústria farmacêutica, ele vivencia isso. Mas o curso, né, não é sobre produto. O curso é sobre processo. Sobre processo seletivo. Então, o que a gente vai preparar, né? Os 7 passos. Imagina aquele moleque sair do armazém do pai que quer mudar de vida. Então, a primeira coisa que ele precisa fazer é se preparar sob o ponto de vista emocional. Depois é entender, né, dentro do mapa, quais os caminhos tomar.
Quais as indústrias que existem? Será que quem está nos assistindo sabe que existem no Brasil mais de 200 indústrias farmacêuticas que operam como propagandistas? E saber que a propaganda médica estende o mercado da indústria farmacêutica. Faz propaganda médica, por exemplo, em empresas de meias de compressão. Faz propaganda médica em empresas de nutrição parenteral, de tipos de nutrição diferentes. Faz propaganda médica empresas que vendem isotônicos, por exemplo, pães diferenciados. Eu já treinei equipes que vendem pães diferenciados para falar para o cardiologista que não tem gordura trans, que pode dar para um cardiopata. Já treinei equipe que foi fazer propaganda de sabonete infantil para falar que não é hipoalergênico, para falar disso. Então se estende em muito este mercado e às vezes a maior parte das pessoas nem sabia disso, acha que a indústria farmacêutica é só para isso. Então imagina, os 7 passos. Ponto emocional. Segundo passo, qual é a estrada? Quais são as oportunidades? Quais as indústrias? Encontrei as indústrias? Então, terceiro passo. Isso é importante até ressaltar, né, Guzinski, que são, apesar de ser um mercado restrito, é um mercado, assim, falando aqui para os farmacêuticos, que tem um rendimento financeiro, muitas vagas até, o cara consegue ganhar acima de 10 mil, fora os benefícios e tudo, né? Mas, assim, apesar de ser restrito no sentido de ter bastante concorrência para entrar, também é um mercado muito amplo. Então, para quem se prepara e busca isso, tem uma grande chance de entrar, porque nem você falou, são mais de 200 indústrias, fora todo o resto que está ao redor ali. Não, também... E novos mercados que se abrem, né? Empresas de biotecnologia chegando no Brasil, as empresas de cannabis todas chegando no Brasil com essas novas regulamentações que estão acontecendo no Brasil. Então, muitas empresas iniciando suas atividades no Brasil com o mercado de cannabis, empresas de testes de DNA que fazem propaganda médica para falar para os médicos que é possível, né, fazer o exame antecipado para ver possíveis doenças futuras e tal. Então é um mercado que se amplia bastante. Então, até vou dizer, né, que eu conheço o trabalho do Guzinski, eu já vi ele montando uma equipe inteira. Sim. Para uma indústria farmacêutica. Então, assim, quando ele está no trabalho de campo, vamos dizer assim, isso. Né, fora dos cursos. Então, realmente ele tem a noção, inclusive pelo lado de lá, inclusive como alguém que faz seleções, né, também, né, de qual é que é o perfil, como é que a indústria quer que a pessoa se comporte, né, qual é que é esse caminho que você fala tanto, claro. Tem o rio, tem as curvas e tem o curso do rio, né, qual é que é o curso que o farmacêutico tem que tomar para conseguir chegar conseguir uma vaga, né, apesar de ser concorrida, mas que é possível e com preparação é muito mais fácil conseguir. Né? Isso. Porque, entendo eu, assim, eu já fiz 53 anos de idade. Chega um momento da vida que a gente tem que repensar, né, das suas escolhas. Sou um temente a Deus recente, então nunca fui um praticante de nenhum tipo de religião e hoje em dia tenho me visto mais próximo disso. Mas eu acredito em algumas coisas assim, você quer chamar de Deus ou não? Sim. É outra força. A magia que existe agora, assim, por algum motivo, nós dois estamos aqui conversando hoje, depois de nós ter se encontrado em outras situações e tudo. Por algum motivo teve essa similaridade para montar esse curso específico para os farmacêuticos, né? E por algum motivo, algum farmacêutico que tem a intenção de entrar na indústria farmacêutica está nos assistindo. Então, imagina assim, se você acredita em Deus, e eu espero que sim, Deus não te fez para ser morno, para ser médio, para ser mediano, para ter uma vida medíocre. Se você não está na vida que você gostaria de ter, você tem que pensar o seguinte: aquilo que você sonha em ser, aquilo que você deseja ser, alguém já é e é bem remunerado por isso. Por que esse alguém não é você? Porque Deus não te ama?
Não, porque falta para você as ferramentas necessárias. Então eu falava lá do menino que sai, do menino que entende a parte emocional, que entende, né, qual é o mapa que ele vai pegar, quais as empresas que ele vai participar. No terceiro, ele vai preparar o seu currículo, porque tu sabia que hoje não é mais o gerente que recebe o teu currículo, esse currículo dentro de uma plataforma, ele vai passar por uma inteligência artificial que vai ler esse currículo e vai dar uma pontuação. Então, depende como for o teu currículo. Então, teu currículo de 20 anos atrás não faz mais sentido hoje. Existem palavras específicas que tem que dar para ranquear o teu currículo. Tu sabia que até a foto passa por um algoritmo que vai reconhecer a tua foto, tanto do teu currículo quanto do teu LinkedIn, e vai dar um ranking para isso. Então imagina tu saber antecipadamente qual é esse ranking e aí tu poder trocar a foto. Já pula lá na frente o que você está querendo dizer, então, Guzinski, é que hoje, claro, por ter muitos candidatos, né, para esse tipo de vaga, já tem uma barreira já na IA. Óbvio, então, óbvio. Já tem uma barreira na IA. E aí os caras me dizem, não, mas isso é tudo indicação, só entra quem é o escolhido e tal. Aí eu pergunto, me manda o teu currículo. Por exemplo, essa semana eu faço mentoria também, né? Então, o curso ele tem uma composição que parte dele ele é presencial e parte dele ele é online. Então a pessoa assiste. Mas se a pessoa não quer muito fazer tudo isso, ele pode fazer a mentoria direto e eu dou uma ajuda, monto as redes sociais e tal. Aí a menina lá me manda o currículo dela. O currículo dela tinha 5 páginas e tinha conteúdo em 3. E tinha 2 páginas em branco, assim. Tu imagina um algoritmo lendo isso. Depois. Você vai pensar, essa pessoa é despreparada. Não sabe mexer. Não sabe formular um documento. A editoração toda errada. E outra coisa, às vezes o cara não se dá conta que o Word dele não está configurado corretamente com o teclado. Então ele escreve e o Word não corrige. Quando manda para o gestor que tem o teclado de acordo em português do Brasil, o sistema está lá em português, ele recebe, aparece um monte de risquinho embaixo. Os risquinhos embaixo leem. Ele é burro, ele é burro, ele é burro, não contrata. Entendeu? Porque nem corrigiu o currículo, o cara corrigiu. Então imagina tu ter um método que vai te ajudar em cada uma das etapas. É como você tá com medo de passar por uma ponte, alguém te pega pela mão e diz, agora vem, dá o próximo passo. Agora é isso. Agora você mandou o currículo, ajustou o currículo tem as palavras-chave, o LinkedIn tem as palavras-chave, o LinkedIn tem a foto lá no display. Então, eu gostaria que você fizesse esse convite aí para os meus colegas farmacêuticos, né? Qual é que é o seu convite aí para participar do Método FP, aprender os 7 passos para entrar na indústria farmacêutica, né? Com essa gama de possibilidades. Cara, aí. Qual é que é o seu convite aí? Faz um convite para os meus colegas aí. Primeiro dizer, nenhum treinamento é para todo mundo. Então esse treinamento é para o cara que não quer ficar acomodado. É para o cara que de verdade quer ganhar salários acima de 10 mil, mais benefícios. Então você, farmacêutico, se você tem interesse em ganhar salários acima de 10 mil reais mensais, mais benefícios, como 14º, 15º, participação de lucros e resultados, o carro da firma e todos esses benefícios, então o curso é para você. E aí, ao longo desse treinamento, eu vou te preparar no currículo, no LinkedIn, vou te preparar em como você participar dos processos seletivos. Alguns colegas farmacêuticos, colegas dele, né? Eu não sou farmacêutico, mas alguns profissionais farmacêuticos são tímidos. Isso você trabalha também, né, nesse treinamento, a questão do desenvolvimento pessoal, falar em público, dicção oratória, comportamento, posicionamento, como sentar, como falar, como articular os seus pensamentos, como se dá, como transmitir, né, algo. Porque uma coisa que eu sempre brinco, qual é a principal atividade do propagandista? O propagandista é um verbalizador, ele é um falante. Então, se a principal atividade dele é falar, ele tem que falar com clareza, com naturalidade, com facilidade, para que o interlocutor, que é o médico, entenda perfeitamente o recado que ele está dando.
Então, mas eu tenho algum tipo de disfunção. Não sou fonoaudiólogo, mas ao longo do curso a gente usa de algumas técnicas para falar para as pessoas, né? E se ela precisa de um profissional, eu tenho que dar esse feedback e dizer, procura um profissional. Você precisa se desenvolver nesta área, você precisa se desenvolver naquela. Mas se for alguma coisa simples, como de timidez, como de comportamento, isso a gente consegue, né, ao longo do curso, destravar as pessoas. A frase está na moda, né? Destravar. Tá na moda, destravar. Então, eu já vi o Alexandre em alguns cursos e tudo, e eu vi essa capacidade, ele está cheio, isso muito interessante. É uma das coisas que mais me chama a atenção nos teus cursos em geral, né? E eu tenho certeza que aqui para os farmacêuticos dentro do Método FP vai ter também, que é essa leitura das pessoas e ao pouco fazer aquelas pessoas entender onde é que elas têm que dar uma melhoradinha. Isso. Né? Então, assim, e mesmo eu vi você fazendo isso mesmo num time maior, né, de pessoas e conseguir, né, despertar essa deficiência, né, de uma forma que a pessoa pense assim, puxa, se eu melhorar aqui e ali, eu decolo. Isso. Né? Tem uma estátua de uma artista americana, Bob Carlyle, que é uma pedra maciça e sai um corpo de um cara forte, né, se esculpindo, né? Então, o corpo da pessoa que esculpe a si mesmo, né? Esse profissional, esse farmacêutico, esse agente da área da saúde que quer se tornar um propagandista, ele vai ter que se preparar para participar dos processos. Então, a gente vai utilizar técnicas de neurolinguística, técnicas de persuasão, a gente vai de verdade, assim, tirar o cara da zona de conforto onde ele está, só que eu só consigo tirar alguém que quer sair. Faz sentido? Eu só consigo tirar alguém que quer sair. Porque se o cara não quiser sair da zona de conforto, ele vai me dizer que hoje não deu para gravar o vídeo porque o cachorro do vizinho estava latindo, eu não consegui fazer isso, eu não consegui fazer aquilo. E eu garanto uma coisa. Eu não garanto que você vai ser contratado. Isso eu não garanto. Mas eu garanto que você vai chegar diante de um entrevistador e você vai ser a sua melhor versão. Entende isso, a diferença? Porque às vezes você chega no processo seletivo e o olhar está baixo. Você já se olhou assim um dia no espelho, você estava com a mesma roupa e você estava empoderado. E você se olhou, estava com a mesma roupa, era o mesmo espelho, era o mesmo você. E aquele dia você estava fraco. Ao longo dos meus 30 anos aí de treinamento, eu fui buscar nas mais variadas áreas do conhecimento as coisas que nos dão brilho no olhar e as coisas que nos tiram o brilho do olhar. E uma coisa eu descobri, que toda criança se encanta pelo mundo. Já viu? Né? A criança pequena vê aquilo, ela fica maravilhada, às vezes você diz uma coisa tão simples e ela está maravilhada. E a vida vai endurecendo a alma. E a gente vai perdendo a ternura, o encantamento pelas coisas. E a gente chega lá, vendo uma oportunidade de um salário acima de 10 mil, de benefícios, disso e daquilo, e a gente não se sente preparado ou merecedor daquela oportunidade. E aí a pessoa vai para o processo seletivo para dar errado. O nome disso chama-se autossabotagem. Por que ela vai para dar errado? Olha que coisa, que disparate, que contrassenso. Ela vai dar errado porque em tudo na vida há perdas e ganhos. Então, estar desempregado é horrível. Trabalhar num lugar que não se gosta é horrível. Mas tem ganhos. Estar desempregado pode ficar mais tempo em casa, pode curtir mais o filho e tal. Trabalhar onde se odeia, já se está acostumado, não tem imprevisto, já se conhece. Então, a pessoa vai para o processo seletivo e inconscientemente ela dá errado. Em algum momento ela fala uma coisa que não deveria fazer ou ela chega com o olhar baixo. E sabe que a gente escuta muito falar sobre essas rupturas, enfim, mentais e tudo. E uma coisa que eu escutei esses dias que é a questão de ter acesso, né? O que é o ter acesso? Na verdade, é você mesmo se desbloquear e achar que você é capaz de chegar lá. Né? E isso é muito difícil, a gente se dar acesso. Né? E nada mais cursos que a gente faz como esse, um método que a gente utiliza, né? É a gente se construir para ter esse acesso, né? Porque a oportunidade está ali,
né? Alguém vai pegar aquela oportunidade. Essa que é a verdade. Alguém vai pegar. Né? E por que não eu, né? Eu sempre pergunto. As pessoas dizem, às vezes as pessoas me falam da idade. Ah, mas tem idade para entrar na indústria farmacêutica? Eu mando vários vídeos lá de pessoas que fizeram um curso comigo, acima de 50 anos, que entraram. Aí a pessoa diz, ah, mas esse aí teve sorte. Mas esse aí foi indicação. Mas esse aí... Aí eu pergunto. Tem um monte de gente por que que esse aí não é você? Por que que esse aí não é você? Né? As pessoas têm uma coisa chamada síndrome do impostor. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Mas ela veste um personagem e ela sabe que no inverno passado o que ela fez? Que ela não leu, que ela não estudou, que ela não se preparou. Então ela é uma casca. E diante de qualquer possibilidade de revelação dessa casca, ela recua. Porque ela tem medo. Se eu for me expor mesmo no processo seletivo, eles vão descobrir que eu não sou tão bom. Se eu for mesmo me expor para pegar essa vaga, eles vão descobrir que eu não sou tão bom. Então, o que ela faz? Ela prefere recuar nas oportunidades da vida do que avançar. E diz, eu estou bem aqui. Eu estou bem aqui, estou acostumado. Mesmo que não esteja gostando. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta. O que tu acha que as pessoas se acostumam mais fácil? Com coisas boas ou com coisas ruins? Com certeza se acostuma mais fácil com coisas boas, né? Não? Não? Não. Olha que curioso, olha que curioso. Você tem um carro novo. Eu estou mal acostumado. Então. Você tem um carro novo e você tem um carro velho. Vou dar os dois exemplos. Imagina que você tem o carro velho, é um carro que para fechar o vidro você precisa botar uma chave de fenda, amarrar com arame, para subir o vidro você tem que fazer com as duas mãos. E você, ao ter esse carro velho, sabe que é só trocar ali o esquema da maçaneta, a manivela e tal, você arruma talvez com centavos. O que você faz? Você inventa uma engenhoca para fechar aquele vidro de outro jeito e você se acostuma com aquilo. Para ter uma ideia, um dia eu cheguei na casa da minha mãe, a máquina de lavar roupa estava lá no meio da sala. Eu disse, mãe, o que aconteceu aqui com a tua máquina de lavar roupa? Ela disse, ela se desamarrou. Oi? Como assim ela se desamarrou? Porque ela tá fora de eixo, então ela trepida, assim, aí eu botei a roupa mal, ela se desamarrou de onde ela estava. Ela se acostumou que a máquina balançava, para resolver o problema ela amarrou a máquina. Quantos de nós nos acostumamos com as coisas que são ruins? A gente acostuma com aquela dor que já é cativa, aquela dor que já é gostosa, dói o suficiente, mas não dói o suficiente para eu resolver. Você tem um carro novo, 0 km, você tirou, um passarinho fez cocô, o que você faz? Fica bravo, né? Você vai correndo, carro, né? Limpa. Sujou. Imagina se arranha, você vai lá e vai resolver no mesmo dia. Sim. Com a coisa boa, com a coisa nova, você não acostuma porque você quer a mais nova ainda, você quer a melhor ainda, você quer a melhor oportunidade, você quer a melhor coisa. Se você está acostumado com coisas boas, você quer coisas melhores ainda. Se você acostuma com vida medíocre, você se conforta com a vida medíocre. Agora, Guzinski, a gente chegando mais pro final aí do nosso podcast, eu quero que você reforce aí com meus colegas farmacêuticos, enfim, né? Fale um pouco diretamente aí de qual é que é a proposta, né? O curso, o que você está oferecendo, enfim, qual é que vai ser essa metodologia. Tem algum desconto, Guzinski? Tem. Vamos barganhar aqui um desconto? Não, já. Tem algum desconto? O cara que farmacêutico tem que ter desconto. Que é para o mercado farmacêutico, que é o ícone aqui que a gente está, né? Obviamente. Então, como é que se dá esse treinamento? Esse treinamento se dá em um final de semana, sábado e domingo, mas calma, você que é de outro estado também vai poder assistir ao treinamento, ele vai ser presencial, mas nós também vamos disponibilizar para você que é de outro estado fazer o curso de forma online, mas vai ter que acompanhar durante todo o tempo. Então ele é feito em 2 momentos. Nesses 2 momentos você vai ter 4 grandes atos dentro desse treinamento. Sábado de manhã, sábado à tarde, domingo de manhã, domingo à tarde. Entendo eu que com este conteúdo presencial,
esse conteúdo ao vivo, né? Para quem vai estar assistindo em outras regiões. Mas o conteúdo que nós temos gravado, o profissional farmacêutico vai sair absolutamente preparado para chegar diante de qualquer processo seletivo e ser ele a sua melhor versão. Então pense assim, quantos processos seletivos na indústria farmacêutica esse profissional já participou? Alguns já devem ter participado e deram na trave. Se está nos assistindo é porque não entrou. Mas assim, quantos processos seletivos acontecem na sua região? Você sabe desses processos? Você tem tempo para participar do processo, aprender, até saber se vai dar? Quantas vagas vão abrir na sua região? Então, os processos são raros, são escassos, porque eles têm uma ótima remuneração. Se eles têm ótima remuneração, o farmacêutico vai concorrer com profissionais de outras áreas também. Entendeu? Então, ele vai ter que estar preparado tal qual os outros. Para a gente também, chegando no finalzinho aqui, poder dar uma ideia para os colegas farmacêuticos aí de qual é que é a remuneração normal, né, da indústria farmacêutica para propagandista, enfim, até que ponto podem chegar salários, benefícios e tudo. O que você tem para dizer para o pessoal aí que agora já está pensando assim, vou sair da minha zona de conforto, vou ganhar os meus acessos aqui, vou batalhar e vou mudar minha carreira profissional, vou ir para a área da propaganda médica. O que ele pode esperar de benefícios e de remuneração? Eu não sei piso de categoria, essas coisas eu não sei na área do farmacêutico, mas assim, você pode participar de processos e aí, não sei se seria interessante. É interessante para você, farmacêutico, participar de um processo seletivo em que você tenha possibilidades de ganhos acima de R$10.000, mais premiação, mais participação de lucros e resultados, mais o carro da empresa, mais os finais de semana liberado, mais as pontes. Já ouviu falar em ponte? Ponte? Isso. O que seriam as pontes? Você tem um feriado na quinta-feira, você não trabalha na sexta. Até porque o médico também não trabalha. Também não trabalha. Então fazer ali entre as festas de final de ano, ter todo aquele período de férias coletivas, né? A possibilidade que muitos laboratórios fazem de viagens internacionais. Eu mesmo conheci a Disney, conheci a Europa, conheci vários países da América Latina, por conta da indústria farmacêutica. Recentemente, né, tive a possibilidade de viajar para a Eslovênia, levando um grupo lá de farmácias para a gente conhecer o mercado lá. Tive a possibilidade de ir para a Alemanha, de ir para a França, tudo por conta da indústria farmacêutica. Será que seria interessante para você? O que isso agrega? E outra coisa, né? Bruce Lipton, que é um biólogo famoso que mudou muito a forma, né, da gente entender como a gente funciona. Ele tem uma pesquisa fantástica que ele vai falar que é o meio, né? Então ele pegou uma célula, falando um pouco a linguagem, né, do farmacêutico, ele pegou uma célula tronco, ele ia fazer um experimento e tal para algumas crianças lá, ele deixou lá num canto. Depois, no outro dia, ele foi olhar isso no microscópio e descobriu que do lado da célula tronco que ele tinha colocado lá uma célula de joelho. Essa célula tronco havia se transformado em célula de joelho. E ele ficou impressionado com aquilo e começou a fazer várias. E aí convido todos vocês que pesquisem sobre Bruce Lipton. E ele vai falar que é o meio. Se você está no meio de pessoas que prosperam, a sua energia, a sua vibração, a sua tendência é querer prosperar também. Se você está num meio onde você é o topo da cadeia alimentar, então, se você é o topo da remuneração onde você está, dificilmente você vai evoluir. Então, se esse profissional aí que está nos assistindo, ele é o topo da cadeia onde ele está, dificilmente ele vai evoluir, porque ele vai se acomodar. Por exemplo, aqui dentro dessa garrafa tem água. A água se conforma. Eu viro assim, a água obedece o tamanho dessa garrafa. O ser humano é o animal, né? Vamos imaginar assim, que está em absolutamente todos os continentes da Terra. Só existem dois animais. É o ser humano e a formiga. E a formiga não vive nos polos.
Só existem 2. Por que o ser humano está em todos os habitats da Terra? Porque ele se conforma, ele se adapta de forma incrível. E aí nós vemos esses profissionais completamente adaptados à sua realidade, à sua remuneração. Você passando para um outro grupo, onde você não é mais o topo da cadeia alimentar. Eu sempre gosto disso. Eu nunca gosto de estar na sala em que eu me sinta a pessoa mais inteligente da sala. Porque se eu sou o copo mais cheio, não tem como eu beber mais. Sim. Entendeu? Não tem como abastecer mais. Então eu gosto de estar com pessoas como você, que eu julgo de extrema inteligência, de extrema capacidade, porque ao nosso encontro eu aprendo. Do que eu me sentir só com profissionais que eu sou o topo da cadeia e que não há aprendizado. Então, na indústria, só para encerrar, você vai entrar com o farmacêutico, vai entrar como propagandista. Se ele aprender sobre gestão, ele pode ser um supervisor, ele pode ser um gerente distrital, ele pode ser um gerente regional, ele pode ser um gerente divisional, ele pode ser ir para a área de trade e aprender, ir para a área médica e mudar de país, porque não? Eu tenho colegas que mudaram de país, foram para outro lugar, né, fazendo as oportunidades dentro das multinacionais. Então, assim, o céu é o limite. Então, é um convite, esse programa, enfim, esse método que está sendo lançado aí pelo Guzinski, com a minha participação, é um convite para a disruptura, né? Um convite para o meu colega farmacêutico, enfim, um aluno do professor Guzinski aí, para sair da zona de conforto, né, para poder pensar em outras possibilidades e saber que vai ser bem preparado para uma possibilidade real, né, que é uma possibilidade dentro da indústria farmacêutica como propagandista, aonde o farmacêutico já tem uma capacidade natural. O que precisa para ele é um empurrãozinho, é ter os acessos, é ter os contatos, é ter o caminho, né, Guzinski? Isso eu sei que o Guzinski consegue fazer. Então eu vejo muito real isso. Eu vejo o farmacêutico como o principal profissional dessa área. Até gostaria que isso fosse exclusivo do farmacêutico. Eu vou puxar para o meu Sim, lado, né? Não. Mas assim, eu sei que, com todo respeito a todos os teus demais alunos também, né? Claro. Tem pessoas capacitadas, com certeza. Mas com certeza o profissional farmacêutico, ele é o cara que já tem toda a base para poder ter ética, e ele precisa, dentro desse meio, o que ele precisa, na verdade, é aprender o jogo. Não é isso? Um bom profissional se faz por dois indicadores: as competências técnicas e as competências interpessoais. Então, nas competências técnicas, claro que a gente vai falar de técnica de venda, mas eu não vou ensinar o farmacêutico sobre produto, porque imagino que ele conheça com uma infinidade, muito mais do que eu, que não sou da área. Mas das competências técnicas, no que diz respeito à persuasão, a vendas, né, ao approach, a chegar junto ao médico, a se apresentar, como desenvolver uma propaganda médica, ele vai saber tudo. Mas principalmente, né, e aí é muito curioso a gente olhar e voltar no tempo, que a frase que funda o pensamento ocidental, ela diz: conhece-te a ti mesmo. E aí, assim, será que o farmacêutico que está aí, ele se conhece? Ele sabe quais são as suas competências, quais são as suas fortalezas? Então, a primeira etapa do curso, que a gente vai falar dos aspectos emocionais, a gente vai pensar muito nisso. E às vezes corre uma lágrima do olho, porque talvez o cara tenha escolhido aquela profissão porque o pai queria, e aí até hoje ele exerce a profissão que é a do pai, manda o pai fazer o curso de farmácia, e ele não gostava, mas o pai tinha farmácia, ali era mais fácil ser farmacêutico. Mas você gosta disso? Não. Entendeu? Então, por isso que eu disse que não é para todo mundo o treinamento. O treinamento é só para quem busca desenvolvimento, para quem quer o desenvolvimento e para quem quer ter salários acima da média no Brasil. A indústria farmacêutica remunera muito acima da média do Brasil. Tem 2 lugares que você pode verificar isso. No IBGE, você entra no site do IBGE, você tem um nível de ganhos por profissão, e você vai ver que a profissão do propagandista da indústria farmacêutica tem uma das maiores no ranking lá. E o segundo num site chamado Glassdoor, que é um site que os próprios profissionais das indústrias publicam os seus ganhos. Então é absolutamente verdadeiro, é absolutamente atualizado, e você vai ver lá os caras ganhando assim acima
de R$15 mil de remuneração total, R$18 mil de remuneração total. Inclui-se aí remuneração, vale alimentação, plano de saúde, alguns 100% plano de saúde descendentes, algumas empresas plano de saúde ascendentes. Então, a gama de benefícios da indústria ela é fantástica. Ela é fantástica. Por quê? Porque ela quer exigir os melhores profissionais. E a pergunta é, você se sente preparado para ser a melhor opção para o entrevistador? Ou você precisa que alguém te ajude, lá como a Bob Carlyle, a lapidar-se, a construir-se o profissional que você quer ser? Ninguém, Tarso, se faz de geração espontânea. As pessoas se fazem construindo-se cada dia. E a oportunidade para você, farmacêutico, de te ajudar a construir esse personagem que você quer ser para poder participar dos processos seletivos e ser assertivo, é você participando do Método FP. Um treinamento consolidado no Brasil, mais de 400 vezes ele foi ministrado no Brasil e no exterior, e ele está absolutamente pronto para que você, farmacêutico, dê a grande virada da sua vida. E agora, então, para encerrar, passar a turma exclusiva, né, para farmacêuticos, pela primeira vez. Pela primeira vez. Onde a gente vai trazer conteúdo exclusivo também, voltado ao profissional farmacêutico. E eu não sei se tem pretensão de abrir outras turmas assim, ou daqui a pouco... Vamos, eu acho que... Mas, enfim, o recado nesse modelo que está o acordo, né, firmado aqui com o ícone do mercado farmacêutico no Brasil aqui, senhor Tarso, nós vamos fazer essa. Depois a gente vê, mas a princípio não temos outra data com essas características do método que a gente está usando específico para farmacêuticos, vai ser essa turma aí. Então e a data? É a oportunidade, né? Vamos passar a data agora ou deixamos para contar depois, na sequência? Cara, eu acho que nos chama aí, esse vídeo vai ficar aqui no YouTube, vai ficar em todos os lugares, para que, se você farmacêutico tem interesse em mudar de vida, sair da profissão onde você está. E depois, se você não quer sair de onde você está, se você é o dono da farmácia, você é um farmacêutico, dono da farmácia, ou se você trabalha em uma farmácia de manipulação, esse curso também é para você. Por quê? Porque o farmacêutico que trabalha em uma farmácia de manipulação, ele pode e deve fazer as visitas médicas no seu entorno para conversar com os médicos e explicar dos benefícios, né, que o médico pode ter ao indicar determinada farmácia, falar da qualidade dos produtos, da origem dos produtos, da seriedade da farmácia, do quanto essa farmácia de manipulação ela é significativa naquela comunidade. Então, fica o convite também para você, farmacêutico ou proprietário de farmácia, que quer indicar o seu farmacêutico para vir fazer o curso com a gente. Vai ser um prazer muito grande. Tenho certeza que ele vai sair preparado e as vendas da sua farmácia vão aumentar. Guzinski, muito obrigado. Cara, demais. Voltamos mais para frente para mais um papo, o que você acha? Com certeza. Prazerzaço estar com você e estar com todos os farmacêuticos do Brasil aí. Obrigado. Valeu.